Sejam todos bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui novamente com a gente. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... algumas pessoas tiveram alguns comentários e a Ju anotou. O pessoal pediu para a gente falar um pouquinho sobre orquídeas de raízes finas, cultivo na chuva, um pouquinho sobre adubação. E aí o pessoal falou de duas espécies, Oncidiums e Miltonias. Como os Oncidium e as Miltonias são orquídeas de raízes finas, então nós vamos falar um pouquinho sobre orquídeas de raízes finas, que vão englobar uma gama grande de orquídeas, e nós vamos falar um pouquinho sobre o cultivo na chuva, tá? Então, para começar, eu vou trazer uma plantinha, tá? Eu achei uma plantinha hoje, vou trazer para mostrar para vocês um exemplo de... Vamos lá, vamos começar por essa aqui. Pessoal, então, por que eu trouxe essa planta? Porque essa planta, ela está sendo cultivada na chuva, ok? É uma Miltônia, tá? Eu não tenho a ideia exata dela, mas eu acredito que seja uma Molleriana, ok? E é uma orquídea de raízes finas, bem fininhas. Olha aí, pessoal. Vou aproximar bem para vocês verem como está a planta. Tem uma formiguinha ali andando por ela. Não há problema nenhum das formiguinhas estarem na planta. Como ela está com flor, possivelmente ela está aqui apenas buscando os açúcares que dão na haste floral e ajuda a defender a planta, ok? Vamos aqui, vamos mostrar a plantinha desde baixo, tá? Vocês estão vendo que ela tem raizinhas desde baixo até lá em cima. Vou mostrar aqui por trás para vocês verem que interessante. As raízes passaram pelos furos que foram feitos na madeira e estão pegando pelo lado de trás da madeira. Bom, por que eu trouxe esse exemplo para vocês, tá? Quando a gente fala em orquídeas de raízes finas, então significam que as raízes são mais delicadas, certo? São finas e elas funciona exatamente igual às outras raízes que a gente conhece. Ela tem um velame e por dentro do velame ela tem um fio muito fino, tá? Igual quando a gente vê as vandas. A diferença, a grande diferença que a gente nota é que elas são finas. Bom, pessoal, qual é a dica que eu tenho para vocês, tá? Normalmente, quando você tem uma orquídea de raiz fina, por ela ser mais fina, ela se degrada mais facilmente com o excesso de água, ok? Então, se você já tem uma tensão com as raízes das suas orquídeas, as raízes finas são mais sensíveis ainda ao excesso de água, tá? E aí a minha dica para vocês é que elas normalmente se adaptam muito bem a tronquinhos, cascas e outras... pode ser uma haste, um tutor de fibra, elas acabam se adaptando muito bem com as raízes todas expostas, igual lá na natureza, ok? Então, tá aí. Segunda coisa que a gente vai comentar um pouquinho nessa planta, o cultivo na chuva. A gente quando olha a planta e a gente fala, as plantas gostam de água. Se está chovendo, aquela chuva da natureza é muito boa para a planta. Concorda comigo? Então a gente tem a rápida avaliação de que cultivar na chuva é muito bom, certo? Aí a gente tem que fazer algumas avaliações, ok? Nós estamos mostrando uma planta, essa planta, tá? Ela... é uma planta ainda espécie, ela não tem cruzamento, ela é apenas uma Miltônia, ok? Por ela ser apenas uma Miltônia, ainda é uma espécie, ela não tem cruzamento,
Então, ela é uma planta ainda que guarda praticamente todas as características da natureza, ok? Não são os híbridos que normalmente a gente encontra nas catleias, nas phalaenopsis, nos alguns dendróbios, que tem muito cruzamento, ok? Por não ter tantos cruzamentos, ela é uma planta de difícil cultivo para uns, fácil para outros. Aí você vai falar, mas por quê? Eu vou fazer um comentário, tá? Um comentário a respeito do seguinte. Nós estamos numa era que as pessoas gostam das coisas prontas. A gente gosta de ir no mercado comprar a comida preparada, a gente gosta de ir na loja e encontrar o conjunto pronto, a gente gosta de receber as coisas já, sabe, pronta. A nossa roupa já está pronta. Antigamente a pessoa tinha que tecer o tecido, tinha que cortar, tinha que costurar, tinha que fazer o modelo para poder vestir. Hoje você vai na loja, está pronta. Você compra, escolhe a cor, o tamanho, veste, perfeito. Então nós somos uma geração que gosta muito do seguinte: Márcio, como eu faço para cultivar essa planta? Então eu digo assim, você vai na internet, tem lá 5 dicas para cultivar orquídeas. 10 maneiras de fazer uma orquídea florescer. 5 dicas infalíveis para as suas orquídeas. Cultive suas orquídeas no substrato X. Maravilhoso. Então a gente tem a tendência de buscar a solução pronta. Por quê? Tudo é pronto, minha gente. A gente não vai mais atrás da natureza. A gente tem tudo pronto. E as plantas fazem exatamente o contrário com a gente. Por quê? Quando a pessoa perguntou para mim, falou, Márcio, qual é o segredo de cultivar Miltonia? Eu ia ter que perguntar para ela qual Miltonia, porque Miltonia é uma espécie. E tem Miltonia em muitos lugares. E muito diferente uma da outra. Por isso que é difícil falar como cultivar uma determinada planta, mesmo falando de uma só. Agora, você imagina de falar 5 dicas infalíveis para cultivar orquídeas. Qual orquídea? Onde? Como? Então, eu costumo dizer, eu e minha esposa, que cultivo de orquídeas não tem regra. Então, por isso que é difícil, às vezes, a gente acertar o cultivo de determinada planta. Fala, mas é uma Miltonia, Márcio. Eu botei no toquinho, ela tem raízes expostas, a flor é igual essa tua, a cara da planta é igualzinha, e você cultiva na chuva, eu cultivo também. O que aconteceu? Um detalhe. De repente, aquela planta que você pegou é uma planta que veio lá, vamos ver, uma Miltonia famosa que a gente encontra bastante, colombiana. Aí, minha gente, qual é a altitude da Colômbia? A Colômbia está lá nos Andes. Normalmente, essas plantas, elas são aclimatadas a uma altitude muito alta. Aí você pega essa planta, você mora lá no litoral, nível do mar. Minha gente, é muita diferença. Possivelmente, essa planta não vai se adaptar ao seu cultivo. Não é que você não sabe cultivar, é que algumas características que são peculiares àquelas plantas, você não tem na sua residência. Então, por isso que algumas plantas vão bem na nossa casa e algumas plantas não se adaptam, tá? Então, essa é a primeira dica. Então, elas gostam do toquinho? Gostam. Elas gostam das raízes expostas? Gostam. Elas gostam de receber água, essa água escorrer. Tá? Elas gostam. Elas precisam de umidade? Sim. Aí você vai fazer. Rega no inverno? Menos. Rega no verão? Mais. Se você mora numa região muito quente, você fala, Márcio, eu rego logo cedinho. Deu 8 da manhã, a tua planta já está totalmente seca. Ela já está perdendo umidade para o ambiente.
Então, se você mora num lugar muito seco e quente, você tem que regar quando? À noite, finalzinho da tarde, hora que o calor já começou a baixar, para que a água fique em contato com a sua planta por mais tempo. Tá? Então, são algumas dicas que você vai fazendo e você vai experimentando na sua casa para ver qual é a melhor forma de cultivar. Tudo bem, existem algumas regras básicas. Não pode pegar sol, todas elas, tá? Dificilmente na sua casa você vai poder cultivar uma orquídea à plena luz do sol, tá? A não ser que você já conheça, a não ser que você já tenha adaptado a sua planta e a não ser que seja uma planta que lá na natureza tem essas características, ok? Falamos sobre a planta. Vamos falar um pouquinho sobre o cultivo na chuva. Quando você coloca a sua planta, essa planta eu estava cultivando na chuva. Então, quando você cultiva uma planta que está num toco, quer dizer, é um ambiente parecido com a natureza, ok? Perfeito. 2, está na chuva. De novo, é um ambiente parecido com a natureza. Por quê? Época chove muito, época não chove. Quando não chove, a gente faz a rega, então a gente compensa. Na natureza, muitas vezes, a gente esquece de uma coisa chamada sereno. Na mata, durante a madrugada, existe uma quantidade de umidade proveniente do sereno da noite muito grande. Então, as plantas recebem água, recebem umidade, mesmo quando não está chovendo. Outra coisa, na mata, existe a transpiração das árvores. As árvores jogam muita água no ambiente e essa água as plantas se beneficiam. Esse vapor de água que está na natureza, que é o vapor que sobe, tá? É um verdadeiro rio de água evaporada nas florestas. Todas as plantas se beneficiam disso, principalmente as orquídeas. Então vamos lá. Quando você cultiva ela na chuva, no ambiente urbano, ela tem o excesso de chuva, certo? E tem a falta de chuva. Não tem o benefício da umidade da floresta. Então a gente tem que compensar com as regas. Então ela vai se adaptar a um clima um pouco mais seco do que lá na floresta. E aí, minha gente, vai acontecer, pode acontecer o que aconteceu com essa planta. Eu vou virar ela aqui para vocês verem, se vocês conseguem observar. Essa planta está com colchonilhas. Isso mesmo. Por que que ela está com colchonilhas? Minha gente, é simples. Como ela está no ambiente mais próximo da natureza, nós tivemos um período de chuva muito intenso. Ela ficou muito tempo úmida. As colchonilhas se aproveitam disso. O broto é o mais novo, folhinhas jovens, está mais tenra, mais macia. A colchonilha vem para se aproveitar da seiva da planta, ok? Então, quando você cultiva no ambiente sem a cobertura, com chuva, você vai ter, as plantas vão sofrer a mesma coisa que acontece lá na natureza. Minha gente, quando você vai na natureza, você encontra uma orquídea, como a gente está falando de orquídea, eu vou falar só da orquídea. Normalmente, você não encontra uma planta bonita. A planta tem pinta, a planta tem uma cochonilha, a planta tem uma série de... Olha aqui, minha gente, ó. Tá vendo aqui, ó? São cochonilhas, tá? A planta tem uma série de defeitos, de pragas, que normalmente a gente controla no ambiente de cultivo caseiro. Então, quando você cultiva na chuva, você aumenta a possibilidade de você ter essas pragas. Por quê? Porque você perde o controle quando chove muito. Quando falta chuva, você consegue compensar, mas o excesso não. E aí as pragas vão aparecer, ok? Existem plantas, eu vou pegar outra planta, nós falamos da Miltonia, tá? Se eu não me engano, a Moreliana. Vou pegar outra plantinha aqui. Essa aqui, eu tenho um problema com ela. Se ela entrar, eu tenho que sair. Tá aí ela.
Pessoal, essa planta está comigo. Essa não, né? A mudinha que eu peguei, eu ganhei uma muda dessa planta, uma frente dessa aqui. Já deve ter quase 30 anos. Aí eu peguei essa planta, coloquei no vasinho, do vasinho foi para uma árvore, aí eu mudei de casa, essa planta foi para outra, aí na minha empresa eu tinha uma árvore grande, eu plantei essa toceirinha na árvore, ela ficou por lá por muitos anos, aí esse terreno, eu saí de lá, fui para outro lugar, e aí eu trouxe para esse cachepô, ela está nesse cachepô aqui? Não. Eu levei para vaso de barro, de plástico, dentro da estufa, começaram a morrer. Aí um amigo falou, Márcio, cachepô e debaixo de uma árvore, senão ela vai morrer. Bom, arrumei um cachepô, coloquei umas fibras naturais dentro, para reter um pouco de umidade, tá lá. Essa fibra pode ser fibra de coco, tratada, pode ser um substrato bem drenado, tá aí. Essa planta, deixa eu tentar mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Essa planta é cultivada embaixo de uma planta, de uma árvore. Então, todas as folhas que caem dessa árvore acabam ficando aqui dentro. Ela é cultivada muito próximo de como ela vive na natureza. Olha lá. Plantinha bonitinha. Todo ano eu tenho haste floral, muita flor. Eu diria para vocês o seguinte, se eu fosse fazer um corte nessa planta aqui, é capaz de eu tirar umas 50 plantas. Pelo menos 50. Bem bonitinhas. Tá aí, ó. De novo, ó, vamos aproximar. De novo, planta de raiz fina, ok? Planta cultivada na chuva, ok? E muito bonita. Esta planta em especial, tá? Ela é nativa aqui da minha região. Eu só descobri isso muito tempo depois, tá? Eu ganhei uma mudinha, cultivei, não tirei da natureza, ela tá comigo. Meu sonho, tá? Meu sonho como orquidófilo é o seguinte, é ter um local, certo? Ter uma mata onde eu possa reintroduzir algumas orquídeas nessa mata. E eu cultivo algumas toceiras que eu tenho, eu guardo ela, não vendo, não troco, não dou muda, nada. Elas estão guardadas para o dia que eu puder, eu vou replantar metade de uma toceira dessa em 7, 8, 10 árvores. E aí outras toceiras que eu tenho, outras plantas que eu tenho são nativas, eu vou fazer a reintrodução nas árvores, tá? Então, por isso que eu mantenho, tá? Vocês veem que eu tenho 2 touceiras dessa planta e tenho mais algumas plaquinhas. Eu devo ter umas 10, 12 plantas. Todas elas foram retiradas dessa única muda que eu ganhei há quase 30 anos atrás. Aí você fala, Márcio, é fácil o cultivo? Muito fácil. Esta planta é muito fácil, mas só que assim, se você não acertar, ela vai morrer. Se você não tiver a condição ideal, ela não vai para frente. Eu quase matei essa planta minha. Por quê? Porque eu levei ela para dentro da estufa. E ela não é uma planta que gosta de estufa. Ela gosta de chuva, tá? Ela não dá uma cochonila, ela não dá uma praga, ela é extremamente resistente. Por quê? Porque ela é nativa da minha região. Então ela está na altitude certa, ela está na temperatura certa, ela está na quantidade de chuva que ela gosta. Quando chove muito, ela sabe, porque ela já está preparada para isso, ela sabe que vai receber chuva naquela época que ela conhece, então ela já está há muitos anos aqui e ela sabe exatamente o que vai acontecer, tá? Então, ela é tipo assim, ó. Quando a planta é nativa de uma determinada região, ela dá a flor na época certa. O ciclo dela já está em sincronia com a natureza e não o contrário. Porque tem planta assim, que ela dá broto na hora que está chovendo muito. E aí o broto não pode receber muita água, porque aí vem a praga.
Vocês entenderam? Então aí a planta ela tem que mudar o ciclo dela para se habituar ao local e elas às vezes não conseguem. Por isso que quando a gente cultiva dentro da estufa, você consegue manter um padrão. Não tem excesso de água, não tem falta de água. Não tem excesso de luz, nem falta de luz. Você fornece o adubo, você fornece tudo para aquela planta, para ela manter na maneira certa. Tá? Por isso que eu vim hoje, então eu falei um pouquinho das raízes finas, elas gostam de ficar expostas, ok? A dica é essa, um substrato bem drenado, de preferência madeira, ok? Pode cultivar na chuva? Pode, mas tem que ter a atenção de que se ela não for da sua região, ela pode morrer, porque a região não compensa, e ela pode ser vítima de ataque de pragas após o período de muita chuva ou durante a chuva, ok? E a gente tem que fornecer a quantidade de água certa para ela na época certa. Inverno menos, verão mais, se for muito seco, no horário certo, tá? Beleza? Vamos falar um pouco de adubação. Aí entra outra coisa. Se eu pegar a toceira de novo, vou pegar ela de novo. Ela dá trabalho, mas ela é grande, mas ela é bonita. Vou pôr ela aqui no meu colo. Minha gente, esta planta, como eu cultivo ela na árvore, num substrato que parece uma árvore, ela recebe os restos das folhas da árvore que ela está debaixo. Ela recebe os passarinhos, passam por aqui e deixam o adubo natural proveniente dos pássaros. Então, esta é uma planta que eu não preciso me preocupar com a adubação. Por quê? Porque ela está cultivada no ambiente natural, ok? Ela é uma planta nativa. Então, você pode mantê-la com quase nenhuma adubação. Você pode pôr um pouquinho de adubo? Pode. Mas se for pôr, bem pouquinho. Bem pouquinho. Por quê? Porque ela é uma espécie. Ela está adaptada à natureza. Ela está acostumada a procurar a comida dela. Ela está acostumada com a comida que a natureza fornece para ela. Então, tá aí. Tá aqui o exemplo. Quando eu cultivo um híbrido, vamos lá, uma catleia híbrida da flor grande, bonita, de coloração vistosa, com um nome bonito em inglês, aqueles nomes bacanas, a gente olha, aquela orquídea. Esse dia eu vi uma Gisele Bündchen, meu Deus do céu, amarela, bonita, um flameado, coisa mais linda do mundo. A orquídea é bonita, o nome é bonito, as folhas são maravilha. Minha gente, essa planta é proveniente de cruzamento. Ela não é mais aquela planta que nasceu lá na natureza. O pai, a mãe, o avô, o bisavô, todas as gerações dela estão aclimatadas e acostumadas a, primeiro, água controlada, luminosidade controlada, ventilação controlada, temperatura ideal, adubação, regrinha certinha, é por aspersão, toda rega vai um pouquinho de adubo, aí vai o adubo certo quando ela é pequenininha, vai o adubo certo quando ela está para florir, vai o adubo certo quando ela está crescendo, tudo perfeito, minha gente. Aí você leva para casa, ela vai ter que se adaptar à tua casa, porque você não tem essas condições. E aí, se você não fornecer adubo para essa planta, que é um híbrido, ela vai sentir falta. Ela não está na natureza. Se você pôr ela na chuva, meu Deus, piorou mais ainda. Por quê? Porque ela não está adaptada, igual essa que eu mostrei, às condições da chuva. Aí a água bate nela e faz mal. Até a força da água que bate nela pode machucar a planta. Mas, Márcio, a força da água, ela é tão sensível, minha gente. Ela está há tanto tempo dentro de uma estufa
tá? Que ela ficou uma planta diferente. Por isso que a gente fala que é uma planta de laboratório. Ela não tem mais a rusticidade da planta na natureza. Ela perdeu isso. Ela perdeu. Então, ela ganhou força, ela ganhou belezura, ela ganhou flor bonita, mas ela perdeu a rusticidade, tá? E é assim que funciona. Se você vê as plantas, acho que todo mundo sabe disso. Você vai na natureza, você pega uma frutinha lá da natureza, uma fruta comestível da natureza. Normalmente, lá na natureza, vamos falar uma pitanga. A pitanga é como? É uma planta, fruta pequena, normalmente não é muito doce, normalmente a semente é grande e a polpa é pequena. As frutas que a gente compra no mercado é o contrário. A semente é pequena ou às vezes não tem. A polpa é grande e é doce. Ah, mas Márcio, a fruta é igual. Não é igual. O que acontece? O homem foi desenvolvendo técnicas para que os frutos aumentassem a quantidade de sabor e açúcar, aumentasse a quantidade de polpa e diminuísse a quantidade de semente. Hoje a gente acha uva sem semente. Normalmente no mercado a gente acha. Não existia isso. Alguém encontrou uma variedade de uva que a semente ficou tão atrofiada que a gente não percebe que ela tem semente. Por quê? Porque eles foram encontrando cruzamentos e foram escolhendo plantas que tinham as sementes muito pequenas e foram aprimorando isso até não ter mais semente, tá? Então, quando você vai cultivar orquídeas, por isso que a gente fala, minha gente, quando você cultiva orquídea em casa, você precisa fornecer adubo, tá? Quando você cultiva orquídea em casa, você precisa fornecer para ela um ambiente que ela goste, tá? Então, a gente tem a tendência de fazer testes. Eu vejo muita gente ensinando determinados substratos. Tem um substrato que eu acho incrivelmente interessante. Chama-se brita. Tem muita gente que ensina a cultivar na brita. E tem muita gente que gosta do cultivo em brita, tá? E tem gente que se adapta a esse cultivo. Eu costumo dizer que a brita não é um ambiente natural para a planta, tá? Porque mesmo as orquídeas, que são as rupícolas, que nascem nas pedras, elas nascem nas pedras, porém elas nascem nas frestas das pedras e se aproveitam de todo o nutriente que se acumula nessas frestas, tá? Então, ela não nasce nas pedras, tá? Ela nasce no substrato que está acumulado nas frestas das pedras. Então, quando você cultiva uma orquídea num ambiente hostil, como brita, então o que acontece? Ela tem que se adaptar àquele local. Normalmente, inicialmente, ela emite raízes. Ela emite raízes. Por quê? A brita, ela dá o sinal que a planta precisa. Ela mostra o sinal dos nutrientes. Pedra é nutriente para a planta. Sabiam disso? O pó das pedras, o pó de rocha, é nutriente para as plantas. Então, na pedra tem nutriente. A raiz vai procurar os nutrientes. Mas o nutriente está agregado à pedra. E a planta não consegue retirar. A planta, ela utiliza o pó da pedra que está no ambiente. Os pesquisadores dizem que o pó que vem lá do deserto do Saara é que aduba a floresta amazônica. Vocês imaginam? Ele viaja por sobre o oceano e cai lá na Amazônia. É o pó de rocha proveniente do Saara. Quando dá uma grande tempestade, essa poeira sobe tão alta que vem cair aqui no nosso país. Como tem muita água, esse pó chega, se mistura à nossa água e desce nas plantas.
Então, as nossas plantas, mesma coisa. Então, eu sou adepto de fornecer para as nossas plantas ambientes semelhantes aos que elas são acostumadas. Então, primeira coisa, um substrato, eu sou adepto do substrato que lembre a natureza. Lembre ou a natureza ou o orquidário de origem, que é onde elas foram cultivadas. Normalmente são substratos com matérias vegetais, ou substrato casca de árvore, ou madeira de árvore cortada, ou madeira de árvore carbonizada, ou fibras vegetais. Todos os substratos que são usados normalmente na origem de produção de plantas ou na natureza, eles são vegetais, com exceção das rupícolas, certo? Que se aproveitam dos vegetais em decomposição nas rochas. Vocês entendem? E dos minerais que estão decompostos ali também. Então, quando você leva para casa, você tem que fornecer uma adubação semelhante à que a planta precisa. A planta que vem do laboratório precisa de doses regulares de adubo. Márcio, qual adubo? O seu adubo. Aquele que você gosta. Tá? Eu, Márcio, eu gosto de um produto que nós usamos aqui em casa. Nós usamos muito o Fortirrisa. O Fortirrisa é um adubo de origem vegetal. Ele é fantástico nas plantas. Eu sempre faço um desafio para as pessoas. Eu falo, quanta gente já me pergunta, Márcio, é bom? Eu falo, experimenta. Você vai me falar. Eu não preciso falar nada. As suas plantas vão contar para você. Mas eu vou ver. Você vai ver. Sério, sério. E aqui está cheio de gente que usou em casa e sabe do que eu estou falando. Não precisa eu falar para você. Mas, Márcio, o que tem lá dentro? Minha gente, tem uma coisa que tem na natureza que faz com que os nutrientes que estão no vaso são disponibilizados para a sua planta. Só isso. Aí você fala, é completo? O que significa completo, minha gente? Quando a gente fala em completo, é uma coisa muito interessante. Você chega num lugar e fala assim, minha gente, eu chego num hotel e falo assim, mas... Não, um carro, né? Ah, de carro, né? Melhor, né? Chega lá na loja e fala assim, eu quero completo. O que significa completo? Para carro, significa ar, direção, multimídia, sensor de ré, luz não sei o quê, um monte de coisa. Cada ano aumenta uma coisa. Então, o completo do ano passado não é mais completo, porque esse ano tem um item a mais. Então, a adubação completa é assim. O Fortirrisa é completo? É completo. Só que, na natureza, não existe tudo num lugar só. Então, o que eu sempre falo? Eu falo, minha gente, fornece um adubo orgânico, mas fornece mais alguma coisa. Dá um plus. Passa um NPK, passa um cálcio, põe um Osmocote, coloca mais alguma coisa. Por quê? Porque aí você vai ficando completo realmente. Tá? Não adianta eu falar, é completo. E aí o que acontece? De repente, no meu adubo tem um item, mas o que acontece? Tem pouco. De repente, a sua planta precisa desse em maior quantidade. Ou, em outro adubo, ele se assimila mais fácil para determinada planta. Então, a variação de adubo é benéfica para a sua planta. Por isso que a gente costuma dizer, balancia, dá mais de uma coisa. Não faça... eu não gosto das 5 regras para resolver todos os problemas. Ou, o adubo perfeito, usa esse. Esse é o substrato ideal. Essa é 3 regras por semana, tua planta está satisfeita. Não existe isso, minha gente. Não existe uma fórmula secreta de ter plantas bonitas. O que eu falo, o exemplo que eu tenho é o seguinte. Vocês conhecem minha casa, não conhecem?
A minha casa, eu tenho cultivo caseiro. Eu cultivo exatamente como você vai cultivar na tua casa. Não consigo dar atenção todo dia. Tem semana que rega uma vez só. Tem semana que não... Tem mês que não aduba. Às vezes fica um tempão. Aparece cochonilha, aparece pulgão, aparece... É um cultivo caseiro. Só tem uma coisa. Vocês olhem em volta de mim. Vocês conhecem os painéis nossos. Ontem eu estava olhando o painel de Phalaenopsis que a Ju tem. Vocês sabem que essas Phalaenopsis quase todas estavam mortas quando foram colocadas nos painéis. Vocês podem procurar aqui no Face. Tem o painel quando a gente começou a cultivar. Só tinha planta morta. Eu cheguei e falava para minha esposa, amor, mas por que você não põe umas plantas bonitas? Ela falou, amor, eu preciso aprender a cultivar. Eu preciso aprender a salvar as plantas. Eu falei, amor, mas vai dar muito trabalho. Põe uma planta bonita aí nesse meio. Não, vou pôr. Só tinha planta feia. Só. Não tinha uma bonita. Aí tem alguma ali, 2, 3, que ela ganhou de presente em algum aniversário. A gente ainda ganhava presente como flor. Depois o pessoal não dá mais flor como presente para nós, porque tem tanta flor em casa. Mas mesmo assim, é o presente que a Ju mais ama, é flor, é planta. Bom, aí eu estava olhando as nossas orquídeas. Minha gente, praticamente, eu tenho 90% das plantas já estão iniciando haste floral. Quase todas as Phalaenopsis estão dando haste floral. Então, no cultivo caseiro, eu tenho uma boa referência. As nossas plantas todas são muito bonitas. Por quê? Porque a gente cultiva de maneira simples, porém a gente olha para a planta e vê o que ela precisa. Coloca um bom adubo, coloca a umidade que ela precisa, coloca as plantas semelhantes próximas, uma fornecendo umidade para a outra, e tudo isso ajuda muito. Tá? Então, a minha dica hoje é justamente essa. Você pode cultivar na chuva, você pode cultivar onde não cai chuva. Na chuva, você tem que tomar cuidado com o excesso, tá? No local fechado, você tem que acertar a quantidade de umidade, luminosidade e adubação, tá? Se você fizer isso, as suas plantas com certeza vão se dar muito bem. Outra coisa, minha gente, utilizem mais de um tipo de planta próxima. Não fique só com uma planta. Tenha variedade, tenha uma folhagem, tenha uma samambaia, tenha as suas orquídeas, tenha de uma variedade, de outra, porque você sempre vai ter flor, você sempre vai ter cuidado, você sempre vai ter o benefício da variedade. Ok? E isso faz muito bem, tá? Então eu queria chamar a atenção para você, para a gente nesse momento pensar um pouquinho sobre aquilo que eu falei das coisas prontas. A nossa geração, tá? É a geração do pacote pronto. E as pessoas sabem disso. Sabem que a gente gosta do pacote pronto. Por isso que tem tanto 5 regras, as 7 maneiras, as 12 fórmulas infalíveis, o substrato milagroso, o adubo perfeito, o top da galáxia, não sei do que, o substrato. Então, cuidado com isso. Aprenda a identificar qual a melhor forma, tá? E isso serve, eu sempre gosto de falar isso, isso serve para a nossa vida, tá? Muito cuidado, minha gente. Por quê? Porque a televisão fica querendo fazer a gente seguir regras dessa forma. Agora a cor da moda é cor-de-rosa. Olha lá, o Márcio estava de cor-de-rosa, a moda é cor-de-rosa, vou ter que comprar uma camisa cor-de-rosa. A gente abre lá o Instagram, o povo com umas roupas bonitas, minha gente, pensa numas roupas bonitas. A gente fica querendo comprar tal da roupa bonita. Então, o meu desafio para vocês é assim, é ver que a planta, é isso que eu gosto de falar, minha gente.
eu gosto de falar assim, minha gente, a planta não é perfeita. Ela tem folhinha seca, ela tem parte morta, ela tem cochonilha. Tá lá a cochonilha nela aqui. Ela tem coisa seca, ela tá tortinha, ela não é maravilhosa. Por isso que ela é maravilhosa. Ela demanda cuidado. Eu vou ter que pegar ela aqui agora, vou ter que passar um mata-cochonilha, vou ter que dar uma limpadinha nela. Por quê? Se eu não cuidar, ela vai morrer. E a nossa geração tem a tendência de querer a planta perfeita, linda, maravilhosa. A gente quer ter a mais rara. Qual é a mais rara que tem aí? É essa que eu quero comprar. Não, minha gente. A gente tem que entender que o simples também faz muito bem. As plantas nos ensinam isso, a ter uma vida simples, a entender que as pessoas... Outro dia eu falei isso, até a Ju falou assim que brincou comigo, né? Tem gente que tem uma cochonilhazinha lá incomodando, a gente tem os defeitinhos, a gente tem umas pintinhas, eu sempre mostro a minha mão, né? Falo, minha gente... Tem pinta. As rugas eu não falo, é porque eu não vejo. Você vê como Deus é bom? A gente usa óculos, a gente não consegue ver as rugas. Eu não tenho ruga nenhuma, minha gente. Não, porque eu não vejo. Então, só vejo nos outros. Em mim não tem. Então, a minha dica para vocês é justamente isso. É entender que na vida também é assim. Aceite as plantas como elas são. Aceite as pessoas como elas são. Não fique triste porque a tua planta perdeu uma folhinha. Eu fico tão triste quando alguém fala para mim, ai, eu tô tão triste hoje. Meu Deus, a minha planta sai uma pinta preta, eu não sei o que eu faço. Eu falo, corta. Não, não vou cortar a folha. Então trata. Não, mas a planta não é mais a mesma, tem uma pinta preta nela. Minha gente, faz parte da vida. A gente tem pinta preta. As pessoas têm pinta preta. Então, aceite os pequenos defeitos e veja as qualidades que as pessoas e as plantas têm. Minha gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sempre gosto de falar de Deus porque Deus está presente em todo local, tá? Principalmente na natureza. Quando a gente olha a natureza, a gente tem certeza de que Deus existe. Então, que Deus esteja com cada um de vocês. Obrigado por vocês estarem comigo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.